tarde. Estamos começando mais um programa Assunto de Mulher. E hoje nós vamos falar sobre a volta às aulas e direito do consumidor. Muitos pais receberam ou ainda estão recebendo a lista de material escolar. E nessa hora é preciso redobrar a atenção e ficar por dentro do seu direito para não sair no prejuízo na compra do material escolar, matrícula e transporte. Para esclarecer e dar dicas sobre o assunto, recebo hoje o Dr. Roberto Barbato, advogado especialista em direitos do consumidor. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Obrigado, Amanda. Boa tarde para todo mundo que nos assiste aí na internet. Vamos ver, né, se a gente consegue dar algumas dicas. É um assunto que vem todo ano, né? Ano sim, ano não. Aquele que não está estudando, tem um filho que está estudando, tem alguém na família que está estudando. Vamos ver se a gente consegue ajudar alguma coisa e dar umas dicasinhas boas para o pessoal. É verdade, sempre surgem muitas dúvidas, até porque muitas escolas mudam também todo ano o procedimento e pedem novos materiais, uma nova lista. A gente pode falar, para a gente começar o assunto, sobre a lista de material. Então, assim, normalmente as escolas mandam uma lista vasta. Colégios particulares, normalmente os colégios estaduais e municipais têm uma lista reduzida. Sim. E eles pedem alguns itens que causam até estranheza para os pais, né? Sim, álcool em gel, papel higiênico, lenço umedecido. É normal, assim, é legal esse pedido? Não. O que os pais realmente devem mandar para a escola? Não é legal mandar assim. Os itens que são de usos comuns e coletivos, que são aqueles que, na verdade, a escola tem que oferecer, colocar, vamos lá, álcool gel, caneta para professor escrever no quadro negro, temos papel higiênico, uso coletivo, isso não pode ser cobrado do aluno. Isso tem que ser feito o quê? Tem que ser feito no cálculo da mensalidade que você paga, na anuidade daquele contrato que você fez com o aluno. Esse valor tem que estar previsto, essas despesas também. O que eles podem pedir para os pais? Usos do aluno, então lápis, caneta, papel e também em quantidades moderadas, né? Tem escolas aí que às vezes você pega a lista de material escolar e a quantidade que eles pedem dá para a sala inteira. Eles pedem um estoque de material. Exatamente, então isso não pode. E se a escola devolver depois? Eles falam assim, você manda esse número e depois no final do ano, a gente devolve o que sobrar. Na verdade não é o correto, é lógico que normalmente a escola, eles impõem uma lista de material escolar. Então, assim, a dica, né, vamos já começar com uma dicasinha aí. A dica qual que é? Naquela primeira reunião de pais, aquela primeira reunião que o pai toma conta com a escola, conhece os pais dos outros alunos também. Vamos lá, pega aquela lista, conversa com os pais dos outros alunos, vê alguma coisa que você achou que é exagerado, chama o coordenador, chama o professor, olha, tal coisa, será que é necessário tudo isso mesmo? Vamos fazer o seguinte, diminui isso, e se houver necessidade de a gente complementar posteriormente, faz uma nova reunião. Então, assim, isso na verdade é um traquejo dos pais com a escola. É lógico que tem escola que é um pouco mais aberta a isso, e tem escola que é um pouco menos aberta. Mas tudo aquilo que você chama no coletivo para você, de repente, resolver, fica mais fácil. Mas isso tem que estar previsto no contrato? Ou é um acordo... Na verdade, existe uma lei, né? Existe uma lei de 99 que ela determina algumas coisas do contrato estudantil. E nessa lei, ela determina que esses materiais de usos coletivos, elas não podem ser cobrados. E fala também, na verdade, ele não especifica qual é o material que pode ser e qual é a quantidade. Mas ela coloca lá que também não pode ter abuso em quantidade, que não pode... Lógico que no final do ano acaba sobrando, eles devolvem, mas às vezes sobra um pouco mais, fica um pouco para os professores fazerem alguma atividade extra e tal. E, na verdade, isso não é o correto. Certo. Por isso que vale a pena, na hora que pega a lista de material, dá uma conferida. O pai ele pode comparar um pouquinho com a lista do ano passado, sabe o que sobrou do ano passado. É lógico que cada ano tem uma dinâmica diferente, né? Mas você pode comparar um pouquinho e tem os pais dos outros amiguinhos, né? O negócio é conversar. O negócio é conversar com o pai do outro amiguinho. Às vezes tem um pai que tem um filho num ano, que acabou de passar e tem um filho naquele ano também. Então, olha, o ano passado eu comprei para o meu filho que estava na 4ª série e esse meu filho que estava na 3ª passou para a 4ª e sobrou tanta coisa. Vamos chamar o coordenador, vamos chamar o orientador pedagógico, vamos conversar com ele. De repente fazer uma troca. Aí. Exatamente, sobrou do ano anterior, vamos diminuir a quantidade. Se houver necessidade, a gente chama novamente, fazemos uma lista complementar. Isso tudo pode ser feito. Falando de lista ainda de material, e os materiais específicos? Assim, a escola de repente pede uma marca específica de um material. Não pode.
Não Como pode. proceder nesses casos? Na verdade, não pode. Assim, a escola ela não pode determinar nem o local que você vai comprar e nem um material específico. Ele tem que falar, olha, eu quero um lápis preto, número tal. Não pode falar, eu quero um lápis preto, marca tal. Isso é completamente abusivo. Isso pode... hoje em dia, as escolas elas têm feito menos, né? A quantidade de reclamação antes era muito grande. Então, depois que essa lei veio para determinar algumas coisas que eram abusivas, tal, as escolas melhoraram muito. Vou fazer uma pergunta. Falando da reclamação, onde os pais devem reclamar? Se por acaso vier um material específico de certa marca, primeiro tenta a escola... Exatamente. Assim, eu sou da área do conciliador, sabe? Sim. Eu acho que o primeiro problema que você tiver, você tem que chamar a pessoa que causou aquele problema e tentar amigavelmente estar num acordo, porque o acordo é bom para as duas partes, né? Uhum. Por mais que de repente tenha uma pequena desvantagem para um e para outro, o acordo é sempre a melhor opção. Mais rápida também. Não houve o acordo, ou então a escola não está aberta, o orientador pedagógico marca 3, 4 vezes e não aparece para atender o pai ou a coletividade, alguém que represente os pais, PROCON. Os PROCONs hoje em dia eles têm atendido muito bem, eles têm atuado muito bem. O PROCON da nossa cidade específica de São Caetano hoje em dia é um PROCON que ele está muito bem aparelhado, ele tem fiscalização, ele pode aplicar multa. Então assim, a primeira reclamação é PROCON, porque normalmente o valor disso é uma briga judicial por um valor tão pequeno, às vezes acaba não compensando e o pai fala, deixa para lá. O PROCON ele é gratuito, né? Você não paga nada para ir no PROCON, a reclamação ela é feita, ela é fundamentada, tem atendentes que têm orientação jurídica, tem alguns que inclusive são advogados, né? E eles vão abrir uma reclamação, vão dar um prazo para a escola se explicar, ver o que aconteceu, e normalmente isso acaba num acordo. Por isso que eu falei que às vezes buscar o acordo lá no começo, você não precisa chegar, aí o PROCON, perdi horário, porque todo mundo reclama assim, né? Ah, tem que deixar de trabalhar para ir no PROCON, daí chegar lá eu perco o dia, não resolveu no dia, porque não tem como o PROCON resolver no dia, né? Uhum. Tudo aquilo que você vai reclamar de alguém, a pessoa tem que ter um prazo para se defender. Uma demanda também, né? Então, isso normalmente ele é resolvido nos PROCONs municipais. E caso não seja, a via realmente é um advogado e a via judicial. Mas então, no caso, só para concluir e reforçar, se a escola pedir um material específico, você não é obrigado a comprar? Não é obrigado a comprar. Você pode falar, eu não vou comprar, não sou obrigado a comprar, e comprar um diferente e dar para o seu filho utilizar. Eles não podem, não, você não vai poder escrever com essa caneta você vai ter uma nota mais baixa, isso eles não podem fazer. Tá? Eles podem falar, nós queremos determinado produto, não determinada marca. E da mesma forma, o local de comprar. Ela também não pode falar para você, olha, nós temos uma lojinha aqui na escola e só pode comprar na lojinha da escola. Isso também é completamente legal. Isso, na verdade, entra na venda casada. Isso é completamente ilegal e abusivo. Doutor, a gente também tem um problema recorrente com a renovação da matrícula. Tá. Porque, assim, todo ano as escolas renovam geralmente em torno de 10%. E, assim, a lei prevê esse aumento ou a escola está dando esse aumento é abusivo? A lei prevê que todo ano pode haver um reajuste, né? A gente tem alguns índices de reajustes aí que normalmente é onde eles se baseiam para fazer um IGPM, IPCA, existem alguns índices que normalmente eles utilizam para fazer esse reajuste. Mas o que acontece? Eles têm que passar para os pais, né, com 45 dias de antecedência, eles têm que fixar em algum lugar qual vai ser a nova mensalidade, qual vai ser o valor do reajuste, e caso o pai ache que aquele valor está abusivo, ele pode pedir para a escola mostrar o porquê daquele valor. Hoje em dia, a gente está com a inflação um pouquinho maior, então às vezes pode ser que aquele índice que eles façam a correção, eles tenham que aplicar um pouquinho mais, porque eles têm professores, eles têm água, eles têm energia, eles têm alguns custos que às vezes simplesmente o reajuste da inflação e do período não consegue abarcar. Mas não seria o caso de fazer um conselho com os pais, de repente, para discutir o reajuste? Tudo é possível, sabe, Amanda? Eu acho que assim, eu acho que isso vai muito dos pais, né? Hoje em dia o pai pode fazer um conselho, pode fazer uma associação, pode nomear um representante, pode falar, olha, todo ano vamos negociar, vamos conversar. Não é um sindicato, mas eu acho que tudo é possível. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem uma escola, que você tem uma turma de 40 alunos, que os pais, eles, de repente, têm uma cumplicidade entre eles ali, pegam 2, 3 representantes e falam, olha, todo ano nós queremos sentar e verificar qual é o valor que vai ser feito, por que vai ser feito e tal.
Se por acaso você não concordar com aquilo, aquela quantidade de pais, 40 pais, e falar, olha, isso aí tá demais, vocês não querem conversar, nós vamos tirar nossos 40 filhos e vamos levar para uma outra escola, nenhuma escola vai deixar. Então, tudo aquilo que você fizer em conjunto, conversando, é lógico que também não vai chegar lá e falar, ó, nós somos em 40 e se amanhã você não tirar esse reajuste, vai sair todo mundo, que daí também não tem por onde fazer. Lógico que tem que ter aquele bom senso, né? Tanto o consumidor, ele tem muitos direitos, mas ele também tem as suas obrigações. Né? Então vale a pena os pais terem essa conversa entre eles, usar aquela festinha das crianças para conversar, bater um papo, marcar uma reuniãozinha, isso vale muito a pena e ajuda muito. Mas a escola então pode reajustar em até 10% o valor da mensalidade, está previsto em lei. Na verdade não tem um percentual máximo e mínimo, ele tem que ser um valor que seja justificável. Ele tem que cumprir 45 dias antes, eles têm que afixar em algum lugar da escola, para que os pais tenham ciência, como qualquer outro contrato que você vá assinar, você tem que ter um prazo para você verificar se aquele contrato está bom, se aquele contrato tem cláusulas abusivas, se o valor está de acordo, até para se o pai falar, não, está demais, eu posso procurar uma outra escola, posso verificar uma outra escola, posso ver se é aquilo mesmo que eu quero. Então assim, desde que ele cumpra o que a lei determina, não tem problema nenhum. E a renovação da matrícula? Porque assim, algumas escolas fazem a renovação da matrícula e cobram a primeira mensalidade em um único boleto. Isso também olha, na verdade, o que seria a matrícula, né? A matrícula seria simplesmente uma garantia de que o aluno vai ficar lá no próximo ano para que eles montem as salas, montem tudo. O que é uma coisa específica da entidade educacional? Os contratos de educação, eles têm que ser ou por semestralidade ou por anuidade. O valor ele tem que estar específico lá, olha, por ano você vai gastar um valor X. E as escolas elas acabam fazendo o quê? Elas te parcelam em 10 vezes, normalmente parcelam em 12 vezes, que é uma parcela por mês. Isso. E a matrícula ela tem que estar dentro desse valor. Então, de repente, ele fala, olha, para a matrícula eu quero que você pague metade da mensalidade e a outra metade da mensalidade no início do mês. Aí tudo bem. O que não pode é o quê? No contrato está um valor X, lá, vou dar um exemplo, um valor anual de 10 mil reais. E daí chega a matrícula e fala, não, da matrícula é mais R$1.000. Não, se não tiver constando em contrato, não pode. Ele é completamente abusivo. Então não preciso pagar junto, posso solicitar um boleto separado da matrícula? Pode. As escolas na verdade, geralmente assim, aplicam o valor em um único boleto. Então, assim, é muito da entidade educacional, é muito do que está no contrato. Todo contrato, até das escolas hoje em dia, ela não é tão um contrato de adesão como é um contrato de um banco, como é um contrato de um plano de saúde, que você não pode mudar. Você não tem como conversar, você não tem... Quando você vai fazer um contrato de plano de saúde, vem lá um corretor, você fala para ele, ó, isso aqui eu não concordo, ele fala, meu amigo, procura do lado. Numa escola, você tem um pouco mais de liberdade, porque você conhece o dono, o orientador pedagógico, o professor, o reitor, alguém ali daquela escola, daquela universidade e tal. Então você tem uma certa facilidade de repente conversar com ele. Se você foi lá, verificou o contrato e aquilo está de acordo e você assinou aquele contrato e aquilo estava previsto no contrato, desde que não seja nada escabroso, assim, nada de muito ilegal, fez lei entre as partes. Vocês vão ter que cumprir, tanto você quanto a entidade educacional. Então, geralmente, esse valor é o valor de uma mensalidade, né? É o valor de uma mensalidade, normalmente. É que às vezes eles fazem o quê? Eles pegam a matrícula, colocam e às vezes eles dão desconto e pegam 1/3 em cada mensalidade nas 3 primeiras. Olha, você paga a matrícula em dezembro, daí em janeiro você paga 70% do valor e os outros 30% seriam da matrícula. E assim em fevereiro e assim em março. Então muitas escolas fazem isso. Tem escola que não, simplesmente fica a matrícula como a primeira mensalidade. Então isso é muito da entidade educacional. Cada uma faz de uma forma, né? Tem que tomar muito cuidado para ver se eles não estão embutindo algum valor extra no seu contrato. Se tiver, PROCON e o judiciário. Então tem que ficar de olho no contrato para não ter nenhum prejuízo nessa renovação. Com certeza, com certeza. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas, para tirar mais dúvidas sobre a volta às aulas. Fique aí. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz,
A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui é na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui é na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Estamos de volta com o programa Assunto de Mulher, hoje recebendo o advogado especialista em Direito do Consumidor, Roberto Barbato. Doutor, as apostilas e o material didático, assim, também tem um valor alto, normalmente. Eles utilizam um sistema de ensino de escolas de grandes colégios e os pais eles podem solicitar junto da instituição o parcelamento desse valor? Pode, na verdade, vamos voltar naquela parte da negociação, Amanda. Isso, hoje em dia, muitas escolas têm adotado essa apostilamentos, porque acaba saindo um pouco mais em conta do que você comprar um livro específico, e às vezes o livro depois, aquele livro pega, gasta um dinheirão e fica lá guardado e nunca mais ninguém utiliza. Então esse apostilamento eles têm feito até para ajudar os pais, né? Mas às vezes acaba não sendo tão bom, por quê? Às vezes você vai comprar um livro, você vai numa livraria, eles te parcelam em 10 vezes aquele livro. É verdade. E a escola não quer fazer da mesma forma. O valor é um pouco mais baixo, mas ele quer que você pague de uma vez, ele quer que você parcele que uma, 2 vezes e tal. E se o pai não puder pagar esse valor, o que ele faz? Então, daí ele, na verdade, ele tem que realmente negociar com a escola, né? Porque normalmente isso está previsto em contrato. Esse valor ele tem que estar previsto em contrato também, né? Então, por isso, voltamos lá. O contrato, ele é muito importante. Às vezes a gente não dá a devida importância a ele. Às vezes pega o contrato e fala assim, olha, o contrato tá aí, você olha lá, vê só se o valor final tá certo, vê a data e o nome tá correto, você assina. Vale a pena dar uma lida. Tá com uma dificuldade de ler o contrato, leva ele para um advogado. Tá com dificuldade de ler um contrato, leva ele no PROCON, fala, olha, eu vou assinar um contrato... O PROCON dá essa assessoria? Dá, o atendimento do PROCON não é só reclamação, ele também orienta. Mas tem um setor específico para atendimento? Não, o atendimento do PROCON, ele é assim, eles têm uma triagem, né? E dessa triagem eles verificam se aquilo é só uma reclamação, se aquilo é só uma orientação, se aquilo é uma reclamação que ele vai abrir uma reclamação, dá para outra parte... vai ver se aquilo lá vai gerar uma audiência de tentativa de conciliação, se aquilo vai gerar uma fiscalização. Então o PROCON que faz essa certa triagem. Mas existe essa possibilidade. A própria OAB de São Caetano, a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu também faço parte lá da OAB, a gente tem um atendimento diário para as pessoas que elas são necessitadas. Então as pessoas que elas não têm condições de pagar um advogado, existe um convênio com a Procuradoria-Geral do Estado, e a gente pode indicar um advogado, a gente dá um advogado que ele é remunerado pela Procuradoria. Mas uma pessoa que vai lá simplesmente com uma dúvida, quem tiver no plantão, orienta a pessoa. Então se a pessoa tiver com uma dúvida, ela pode levar o contrato, ela tiver uma cláusula que ela não está entendendo. Pode. Leva lá. Aquela história lá de consulte sempre um advogado, ele é bom, ele é verdade, ele ajuda. Se você, às vezes, tem advogado que cobra consulta, às vezes vale a pena você pagar uma consulta com um advogado para ver se aquilo ali não vai te dar um dano futuro. Tem advogado que não cobra consulta, pode procurar uma OAB, pode procurar um PROCON municipal. Então, assim, a pessoa ela não deve ficar com dúvida. Hoje em dia, ela tem que ir atrás. Por quê? Hoje em dia, muitas demandas acabam indo para o judiciário porque não tem essa previsão, porque a pessoa não toma esse cuidado. Ela não vai atrás de verificar antes que aconteceu o problema. Doutor, na hora eu fui lá e assinei, eu não li e tal. E agora eu quero parcelar o material e eles não querem parcelar. Então, se a escola colocou no papel, você assinou, você concordou,
A não ser que você tenha tido algum problema muito grande, muito justificável, você vai ter que cumprir aquele contrato. Doutor, e em relação às férias? Também as escolas, os transportes escolares geralmente cobram os meses de julho e dezembro, as férias escolares, janeiro, de repente também. Tá. Essa prática é ilegal, doutor? A escola, a gente entra naquilo que eu passei para você agora há pouco, que é o contrato. O contrato, na verdade, ele tem um valor ou anual ou semestral, que normalmente as escolas elas dividem em parcelas, 12 parcelas quando é o anual e 6 parcelas do semestral, independente de estar tendo aula ou não. Na verdade, é um valor fixo que ele é parcelado durante o ano. Então esse, na verdade, é o da escola. Se o pai, por exemplo, quiser pagar, então, esse valor, se ele tiver como pagar o valor de uma vez, ele pode solicitar também um desconto e pagar à vista. E tem escola que até dá o valor, dá um desconto para pagamento à vista. Para a escola é bom, é dinheiro em caixa, né? É que normalmente isso é uma praxe que já se adotou, né? Hoje em dia, o valor de uma anuidade de uma escola, hoje em dia até infantil, tem escola infantil que é mais cara que faculdade. Sim. Então, para que os pais consigam, né, colocar os seus filhos numa escola bacana e tal, acabam parcelando isso em 12 vezes ou em 6 vezes quando é semestral. Então, isso ele não é abusivo. E da parte da perua escolar, do transporte escolar, isso vai depender de como você contrata ele também. Se você contrata ele mensalmente, olha, eu vou fazer um contrato mensal com você, um mês eu quero, um mês eu não quero, se aquele pirueiro aceitar então você paga mensalmente, e se chegar naquele mês que você não vai utilizar, você não tiver nenhum contrato com ele além daquele mês, você não é obrigado a pagar. Agora, da mesma forma, se ele fizer com você um contrato anual, para que você guarde a sua vaga, para que ele não coloque uma outra criança no lugar do seu filho, então você também tem que... A gente fica muito preso ao contrato. E normalmente eles fazem o anual, porque para eles não interessa fazer um contrato mensal. Exatamente, para eles é ruim porque de repente a criança naquele mês foi 2 ou 3 dias e o pai fala, pô, eu usei muito pouco, não quero pagar. Então, normalmente, é que assim, o pirueiro ele tem, como normalmente eles têm uma certa informalidade, eles não costumam fazer um contrato. Tudo aquilo que não é contratado no papel, você também não é obrigado a aderir. Lógico que hoje em dia, se você fizer alguma coisa verbalmente, o correto é você cumprir o que você faz verbalmente. Mas aquilo que você coloca no papel e assina, você é obrigado a fazer. Então, do correto ao obrigado, a gente tem um lapsozinho de espaço aí. Mas se eu quiser conversar com o dono do transporte escolar e falar assim, olha, aqui no contrato está previsto que eu vou pagar as férias, mas eu não acho justo pagar as férias. Tudo eu não quero pagar. Amanda, Aí ele vai falar assim, então você não vai colocar seu filho aqui na minha perua, procure outro. Será que é isso? Ou a pessoa tem o direito de procurar, reclamar com alguém em relação a esse tratamento? Porque eles são conveniados com a prefeitura. Então existe algum tipo de fiscalização depende em muito relação do contrato. Se existe um contrato da prefeitura, deve existir algumas diretrizes que eles têm que cumprir. Porque eles não são, eles têm um contrato, assim, eles são cadastrados na prefeitura para prestar serviço para as escolas. Então, o cadastramento, às vezes, é só para ver se aquela perua é legal, se o motorista é habilitado, se a perua está com documentação em dia. Às vezes é só esse que é feito o cadastramento. Agora, se existir algum contrato entre o pirueiro e a prefeitura, daí precisa verificar na prefeitura, verificar com a escola, né? Você pode até pedir para o próprio pirueiro, existe um contrato, o que a prefeitura te dá de possibilidade de cobrar da gente ou não. Se existir algum contrato da prefeitura com o pirueiro, ele também é obrigado, ele está vinculado àquele contrato. Agora, se não existir, é realmente uma livre negociação. Olha, eu não quero pagar mesmo, então, você não quer, você procura do lado. É a mesma coisa que a gente às vezes vai comprar uma roupa lá numa loja, chega lá e fala, olha, eu vou comprar roupa, se eu chegar a ideia de presente para minha esposa lá e ela não gostar, eu posso trocar? Tem loja que vai falar, pode trocar. Tem loja que vai falar, não, você não pode trocar. Ah, mas eu queria comprar aqui, mas eu queria poder... Olha, aqui a regra é essa. Se você não gostar daquela regra, você procura a loja do lado. Então hoje em dia é o livre comércio, né, que a gente fala. Se você não gostou e só tem aquela opção, você fica... Você fica bem difícil. Exatamente. Não tem muito o que fazer. Uma pena, né? Uma pena, mas... E em relação aos uniformes também, os colégios, eles indicam malharias, lojas. Geralmente você vai na primeira reunião de pais, eles falam, ó, vai lá nesse estabelecimento e compra o uniforme do seu filho. E essa prática também não é ilegal? Porque assim, você não teria que ter um leque de opções de vários lugares para você poder escolher o melhor tecido, o melhor preço? A própria lei, ela abarca isso, né? Ela coloca que a escola, desde que ela tenha uma marca, uma patente dela lá, que a criança é obrigada a usar uma roupa com o logo da escola e tal, ela pode te indicar aonde você tem que comprar. Isso tem que estar previsto em contrato. Olha,
no contrato tá lá, o pai é obrigado a comprar anualmente uma bermuda, 2 camisetas, uma calça, um agasalho, tal, em tal lugar, por tal valor. Isso tem que estar previsto em contrato. Se estiver previsto em contrato, ela não tem problema nenhum. Tá? O que não pode, na verdade, que a lei também ela restringe, é o quê? A escola ela não pode mudar o tipo do material, ela não pode mudar a estamparia a cada 5 anos. Então, por exemplo, você às vezes compra para o seu filho e ele vai utilizar por um determinado período. Ou você tem 2 filhos, você pode utilizar para um e para outro. Então, durante 5 anos, eles têm que manter aquele mesmo padrão estético. Ou, se por acaso houver a mudança, não obrigar o pai a ter que trocar. Isso a lei também ela determina. Agora, fora isso, se tiver previsto em contrato que existe o material, existe a roupa que a criança tem que comprar, aonde ela é e o valor tem que estar específico no contrato, não tem problema nenhum. Então, a cada 5 anos, eles não podem mudar o padrão estético do uniforme? Não pode. Se por acaso eles modificarem, eles não podem te obrigar a comprar um novo uniforme. Entendi. E o seu filho, ele pode, de repente, às vezes ele não cresce, às vezes a gente compra, né, um pouquinho maior para durar 2 anos, 3 anos. Se o filho não é tão peralta, não rasga tanto, não tem muito problema. Então é por conta disso, às vezes até porque tem 2 filhos com 2 anos de diferença, às vezes usa para um e usa para outro. Então durante 5 anos você pode utilizar o mesmo material. Agora, a partir do 5º ano, eles podem realmente fazer uma alteração. E a escola não pode obrigar você a aderir ao novo uniforme se você tiver o uniforme anterior? Não pode obrigar. Certo, doutor. E em relação à inadimplência, tem alunos que também, os pais não conseguem pagar, atrasam algumas mensalidades. Tem um limite de mensalidades que você pode deixar em aberto para você poder fazer a rematrícula, ou o pai é impedido de fazer a rematrícula? Não, a escola ela pode impedir o pai de fazer a rematrícula, né? Na verdade, o que não pode impedir é se o pai tiver inadimplente e fizer um acordo para pagar aquele valor e o acordo estiver em dia, ele não pode ser impedido de fazer a rematrícula. Agora, se o aluno está inadimplente, não está pagando, já tem um certo número, pode ser uma parcela, pode ser 12 parcelas. Ele está inadimplente completamente, a escola ela pode se negar. O que a escola não pode se negar é dar documento para transferência. Eu estou inadimplente, meu filho não vai continuar, não tenho condição de deixar meu filho na escola, vou tirar ele, passar para uma escola pública, passar para uma outra escola particular, eu quero a documentação dele. Isso a escola não pode reter. Agora, a obrigação da escola de fazer a rematrícula de um aluno inadimplente, ela não tem essa obrigação. E se o pai quiser fazer o acordo? Daí ele fala que ele quer fazer o acordo e... Faz o acordo, coloca no papel. A partir do momento que você fez o acordo e colocou no papel, você não está mais inadimplente. Você, na verdade, você está com uma nova possibilidade, você fez uma transação, você fez um novo acordo para pagar aquele valor anterior. Agora, se no ano seguinte ele atrasar os dois, atrasar o acordo e a mensalidade, a escola tem que segurar o filho até o final do ano. A escola também não pode impedir ele de entrar. Não pode. A partir do momento que a criança está matriculada na escola, se ela ficar inadimplente, a escola tem como cobrá-lo. Ele tem como ir na justiça e cobrar aquele valor. Ela não pode negar do aluno assistir aula, não pode negar do aluno fazer prova. E aquela prática de colocar também o nome dos inadimplentes no mural, não, isso existe ainda? Hoje em dia não tem mais, né? Ele é um constrangimento, né? Nosso judiciário acabou fazendo disso até uma certa jurisprudência, até dos próprios condomínios, onde tem alguém que está inadimplente, hoje não tem mais a fixação, porque isso pode gerar um constrangimento, né? Para a criança, às vezes o outro amiguinho vai lá e fala, seu pai não paga, tal, isso para a criança é ruim e para o próprio pai. Aquele que é credor, ele tem N formas de cobrar um devedor, e não é afixando o nome do devedor em algum lugar que ele vai ajudar. Na verdade, ele acaba virando, ele está cheio de razão, ele acaba perdendo essa razão. Mas hoje em dia, acho que as escolas não têm feito mais isso. Eu, pelo menos, não tenho tido mais contato com essa prática, não. E o aluno, então, não pode ser impedido de entrar na escola? De forma alguma. Só pode ser impedido de fazer a rematrícula, caso esteja inadimplente completamente. Agora, se ele for lá e fizer um acordo, fez um acordo, depois a escola lá, não, o acordo não ficou bom, o problema é da escola. O aluno, ele pode fazer a rematrícula. Então ele vai continuar o ano letivo, vai terminar o ano letivo. Vai continuar e vai terminar. Certo, doutor. Nós estamos chegando ao fim do programa. Muito obrigado pela sua participação. Não, pois estou à disposição quando precisarem. Né? Todo ano, todo mundo precisa de um pouquinho. Você quer dar umas dicas pra gente, assim, só para encerrar o programa pra gente? Não, eu acho que a principal dica que a gente pode dar para a pessoa, não só com esse problema do material escolar, mas com qualquer coisa que a pessoa vá contratar, leia o contrato,
faça uma pesquisa do material escolar, lá vamos voltar um pouquinho, material escolar, faz uma pesquisa, vai em 3, 4 lugares diferentes, vê a própria escola, vai ver a escola, vê se a escola é boa, tal, tudo aquilo que você pesquisa, que você lê o contrato, tem alguma dúvida, leva para um advogado, leva alguém que possa te assessorar, você vai diminuir em 90% a possibilidade de você ter um problema. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. O programa Assunto de Mulher vai ao ar todas as quartas-feiras, às 3h30 da tarde. E se você não conseguiu assistir nesse horário, temos uma reprise às 9 da noite e às quintas, à 1 da tarde. Um beijo para o Morango, do Estúdio Morango Cabeleireiros, que cuidou da minha produção. E um beijo para você que nos acompanhou hoje. Até semana que vem.